Boa noite a todos. Vamos iniciar dentro de instantes o terceiro encontro Debate Ecoserrano, entrevistando a jornalista Denise Lopes e também o atual subsecretário de Ciência e Tecnologia, Felipe Schenkel. Daqui a pouco eles vão aparecer na tela aí de vocês. Mandar um abraço especial para o Michael Narciso, Demerval Figueira, Matheus Kramer, já estão aí ligados em mais um debate. E daqui a pouquinho, assim que os nossos convidados entrarem, a gente dá início a mais um debate. Assim que o pessoal entrar, assim que a Denise e também o Felipe eles entrarem, a gente já começa mais um debate, só aguardando aí a entrada deles. Fala, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Só a gente Beleza. aqui. Estou só esperando a Denise entrar, acho que ela está tendo algum problema, mas eu vou falar aqui pelo WhatsApp rapidinho. Eu sei que a Denise está acompanhando ao vivo aqui na live, já até enviei um convite. Denise, se você estiver nos ouvindo, já deve ter aparecido a solicitação para você entrar. Aí é só acessar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Dentro de instantes nós vamos iniciar. Agora sim, né, Denise? Consegui. Mais um terceiro debate do Ecoserrano. Agradecer desde já a presença de todos. E sem mais delongas, né, aproveitando que nós estamos começando rigorosamente na hora, só para também deixar avisado aos nossos espectadores, o Felipe ele vai ter um compromisso às 8 horas e pediu para que a gente pudesse encerrar pelo menos a participação dele ali por volta das 19h45. Então, a gente vai tentar otimizar a participação do Felipe para não atrasá-lo para o próximo compromisso, e todos aqueles que desejarem enviar algum tipo de questionamento ou mensagem ao Felipe, que façam ali por volta até as 19h30, 19h35, para que a gente possa aproveitar essa participação dele, ele possa responder todas as perguntas. Então, iniciando aqui oficialmente o terceiro debate Ecoserrano, eu queria dar as boas-vindas para você, Denise Lopes, muito obrigado por aceitar o convite também ao Felipe Schenkel. Denise Lopes, que é jornalista, e Denise, você também está cursando psicologia, não é? Pelo que você me falou. Então, ele até é um debate que casa direitinho justamente com a especialidade do Felipe, que é psicólogo, mestrando também, né, Felipe? Deixa eu confirmar aqui, mestrando em atenção psicossocial, né, pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Então, o que não faltam aqui são assuntos e expertises de ambos os lados para a gente poder debater. Primeiramente, meu boa noite vai para a Denise, pedir para as suas fazer, por favor, as suas considerações iniciais, depois eu passo a palavra ao Felipe, por favor. Guilherme, obrigada aí pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente ter um espaço para poder trocar ideia, para poder buscar
algumas respostas que possam somar de forma coletiva, né, a todos nós. Então, eu só agradeço a oportunidade. Conheço já o Felipe, a gente já conversou, ele atuou na área aqui da saúde mental do município. Inclusive, eu até aproveito o espaço com ele aqui. Eu sou uma grande admiradora da mãe do Felipe, que é uma mulher completamente dedicada ao seu trabalho. E é uma oportunidade muito boa poder estar aqui trocando essa ideia com você e com ele também. Felipe. Bom, boa noite a todos, boa noite a cada pessoa que está ouvindo, boa noite, Denise, boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui. Espero que seja um tempo de esclarecimentos para toda a população, para a gente que está aqui, para todo mundo que de alguma forma está assistindo e participando dessa live. Seguimos aqui. Beleza, Felipe, então eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Né? Você, assim que o Johnny Maicon assumiu a Prefeitura de Nova Friburgo, você assumiu a gerência da parte de saúde mental do município. E eu queria saber como é que você encontrou esse setor, né, da saúde municipal, essa parte da saúde mental do município. Como foi, quais foram, né, as condições que você encontrou? Então, Guilherme, essa é uma boa pergunta, né? Porque geralmente a gente começa a história sempre de trás para frente. E, na verdade, a saúde mental do município, de 2021 para trás, ela tinha um cenário diferente do que é o cenário atual ou o cenário enquanto estava à frente da saúde mental, que é por onde eu posso falar e me responsabilizar. Nós encontrávamos apenas um médico especialista psiquiatra atendendo na unidade básica de saúde do Suspiro. Nós tínhamos apenas 10 psicólogos, 10 ou 11 psicólogos atendendo na rede. Nós tínhamos a ala psiquiátrica do Hospital Raul Sertã completamente desfigurada por conta do Covid-19. Então, não existia a ala psiquiátrica. Nós também não tínhamos nenhum acesso a nenhuma instituição, como hoje nós temos a FESO aqui em Friburgo, que trouxe os seus estudantes para fazer o internato de medicina aqui na cidade. Então, o cenário em que a gente encontrava era um cenário que fazia com que a presença da instituição, da Clínica Santa Lúcia, se fizesse necessária naquele momento, por conta da falta de estrutura na atenção básica, por falta da qualificação do CAPES 3, né, que é o CAPES 24 horas, e por conta dos péssimos estados que a gente tinha nas unidades. As unidades, elas passam a ter, a gente começa a investir, então, na atenção básica, para que aí sim a gente conseguisse cumprir a determinação judicial de muito tempo atrás e também a ordem, o que está em lei desde 2001, a respeito da lei antimanicomial, que é a desinstitucionalização. Então, na verdade, o que a gente encontrou, o cenário que a gente encontrou, foi um cenário, e aí eu sei que hoje o cenário ainda não é dos melhores, eu tenho plena consciência disso, mas o cenário que a gente encontrou, eu tenho certeza que o que eu estou te falando era muito pior. Denise, você foi membro, até pouco tempo atrás, do Conselho Municipal de Saúde e acompanhou também de perto toda essa questão da saúde mental. Como você enxerga hoje, né, e dos tempos, aliás, e desde janeiro de 2021, há uma melhora na mudança, há uma piora, enfim, o que você pode falar até diante das coisas que você ouviu enquanto Conselho Municipal e das coisas que você também averigou, né, em visitas, enfim, investigações, apurações? Na verdade, nós tivemos, como na época conselheira, eu agora no momento não estou mais como conselheira, mas nós tivemos a oportunidade de fiscalizar algumas unidades da saúde mental do município. E o que nós encontramos foi algo caótico, bem preocupante.
Aquele prédio que tem ali, que atende ao CAPS na avenida, é um prédio que está com inúmeros problemas, vidros quebrados, inclusive ali pacientes de droga e álcool. Então, vidros quebrados, raio-x tampando o buraco dos vidros, infiltrações, tomadas abertas com fiação para fora, muito material. E o levantamento que nós fizemos em relação ao próprio material, para que as pessoas pudessem fazer as suas terapias, fazer as suas ações que fazem parte dos protocolos. Nós, quando chegamos também lá no hospital, na Clínica Santa Lúcia, que é uma situação bastante delicada, eu sou a favor dessa transformação que foi passada, isso é importante, a gente, né, resgatar esse paciente interno, mas, infelizmente, a gente passou por uma situação sem um preparo prévio. Houve a luta para que o município assumisse a Santa Lúcia, né, passasse a administrar a Santa Lúcia dentro de um outro formato de atendimento junto à saúde mental, mas aquelas pessoas ali, elas não foram preparadas para isso. Então, o que acontecia? As pessoas elas tinham um surto, por exemplo, elas iam encaminhadas para o Raul Sertão, ou levadas pela família, ou recolhidas na rua. No Raul Sertão, elas eram, então, após acalmá-las, encaminhadas à Clínica Santa Lúcia. A partir daquele momento, quem saía da Santa Lúcia não podia voltar. Se acontecia de haver um surto, não tinha mais como, porque aquilo ali acabou ficando fechado dentro de um número. E as famílias, elas não foram preparadas para essa mudança. É igual algumas medicações, né, que você precisa tomar, você vai diminuindo as doses, o cortisona você vai diminuindo as doses gradativamente. E isso não aconteceu. E isso gerou um problema muito grande, até da própria sociedade aceitar a situação da mudança. Então, eu acho que isso foi uma falha, não apenas do governo, mas também das autoridades que trataram isso, né, Ministério Público e tudo, porque as decisões, elas eram pontuais, tem que ser assim, vão ser seguidas assim, e óbvio que uma direção não vai fugir à regra daquilo que está sendo determinado. Então, eu acho que faltou uma atenção nessa situação. A questão da psiquiatria, do Raul Sertã, é uma situação que também a gente não evoluiu muito, né? Por mais que sejam considerados que não há, o protocolo está sendo seguido de acordo com as determinações, existe um bom senso. Então, por exemplo, uma enfermaria dentro de uma ala de psiquiatria, em que você aceita o paciente, tanto masculino quanto feminino, no mesmo espaço, é muito difícil. Um banheiro de uma ala de psiquiatria, ela não pode ter tranca, porque você tem que ter o controle do paciente em todo o espaço. Como que uma paciente mulher vai tomar um banho num lugar em que, em qualquer momento, um homem paciente pode entrar? Então, essa também foi uma questão que nós vínhamos lutando e brigando com o poder público, né? Em alguns meses antes de eu sair, parece que houveram alguns acertos e algumas alterações nessas questões, mas, assim, caminhamos, talvez com muita pressa para essa mudança, né? Que já é uma mudança antiga e não é uma coisa que foi pontuada agora, tem que ser dessa forma. Então, nós tínhamos um tempo para poder tratar isso, né? Acolher essas famílias. Eu tive parente meu de saúde mental que ele surtou dentro de casa. Eu recebi contatos de vizinho que meu tio estava nu dentro de casa, ele mora em outro município, e dentro da casa dele tinha um monte, tinha galinha, tinha cabrito, tudo ali, os móveis danificados, tudo. Então, eu conheço essa realidade de perto. E não é fácil para uma família dizer assim, ó, agora você vai ter que cuidar disso aqui. Então, é uma coisa que faltou nesse momento, entendeu? Foi uma coisa que foi muito tumultuada, que poderia não ter sido feito dessa forma. Não digo que a responsabilidade foi unicamente do governo municipal, tá? Embora o governo municipal tenha tomado a frente com uma ânsia muito grande. Mas faltou também tato de outras autoridades nesse contexto. Felipe e Denise, vocês se sintam à vontade, caso queira fazer algum contraponto diante da fala, então é só sinalizar aqui que o espaço está aberto. Você quer fazer algum contraponto, Felipe? Por favor. A Denise está falando a respeito de que a situação foi muito tumultuada, e eu concordo, mas eu acho que parte disso tem muito a ver com as fake news que foram espalhadas.
A gente nunca, particularmente eu nunca presenciei tanta fake news sendo disseminada acerca desse assunto, que é um assunto tão importante. As pessoas começaram a querer aparecer em cima de um assunto extremamente importante, a ponto de ser espalhado por aí que as pessoas que estavam na Santa Lúcia iriam ser simplesmente jogadas na rua. Isso foi algo espalhado até mesmo por autoridades. A gente via o assunto residência terapêutica ser debatido dentro da Câmara Municipal, muitas vezes, como um assunto que era uma invenção de uma gerência de saúde mental ou de um governo municipal, quando, na verdade, isso é algo, é uma política pública, né? Que qualquer pessoa que tem um pouquinho de acesso à informação consegue perceber isso. Então, todo esse tumulto que a Denise está falando tem muito a ver com as enormes mentiras que foram espalhadas nas redes sociais, nas tribunas, acerca desse assunto, que é um assunto tão importante. Quando a gente fala a respeito das unidades que não foram preparadas, da atenção básica que não foi preparada, a gente contratou 97 funcionários para a RAPS, em processo seletivo. Foram contratados. Nós instituímos a psiquiatria volante. Hoje, por exemplo, antes, por exemplo, a gente só tinha um psiquiatra atuando ali no Suspiro. A gente conseguiu Olaria, um psiquiatra fixo, no centro permaneceu, conselheiro, um psiquiatra fixo. A partir daí, a gente começou a fazer aquilo que a gente começou a chamar de rodízio, ou psiquiatra itinerante, ou volante. A gente teve Muri, a gente teve Amparo, Rio Grandina com psicólogo, Campo do Coelho com psiquiatra e Lumiar com psiquiatra. Então a gente começou a ampliar tanto a psiquiatria, tanto a psicologia. É importante também dizer que a gente só tinha a presença de psicólogos em 5 unidades, que são as grandes unidades, as unidades básicas de saúde. Só tinha psicólogo nas 5, até 2021. A partir do processo seletivo, a partir do momento em que a gente conseguiu sensibilizar o prefeito de Animais, sensibilizar então a secretária de saúde, a gente conseguiu então trazer psicólogo para as estratégias de saúde da família. Então, houve sim um preparo, e aí eu, obviamente, quando a Denise falou também, que houve uma certa aceleração e um empenho para que acontecesse por parte do município. E eu entendo que se não houvesse isso, Denise, a gente até hoje estaria trancando as pessoas com questões de saúde mental. Até hoje o município estaria sendo parte, sendo conivente com um tratamento que já não é há muitos anos mais o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, se a gente não fizesse aquela pressão, a gente não conseguiria, eu tenho certeza disso, com as fake news que foram espalhadas, com todo o alarme que foi criado, a gente não conseguiria avançar a ponto de hoje termos uma unidade, por exemplo, de residência terapêutica dentro do município. Última pontuação em relação à fala dela também, quando nós nos reunimos com as famílias, por vezes, as famílias eram instruídas a não estarem junto com a Secretaria de Saúde, porque essa decisão ia ser revertida, porque a Câmara Municipal em algum momento iria reverter. Então, havia sempre uma instrução por parte dos familiares. Então, os familiares muitas vezes vinham conversar com os técnicos assustados e instruídos por todas aquelas mentiras que foram sendo disseminadas. Deixa eu só fazer uma parte. Eu acho que primeiro que a gente acabou tendo que se deparar com uma mudança que Friburgo não estava preparado. Por mais que você até tenha um entendimento que o formato de cuidar da atenção básica dentro de um espaço Santa Lúcia já era algo ultrapassado, era a realidade daqui. A Santa Lúcia ela tinha um histórico com a cidade. Todas as pessoas acolhiam a Santa Lúcia. Qualquer momento difícil que a Santa Lúcia passasse, as pessoas se mobilizavam automaticamente para socorrer a Santa Lúcia. Então, a Santa Lúcia não era um Pinel, a casa dos malucos. A Santa Lúcia era uma instituição que fazia parte da sociedade inteira. Então, você
desmontar isso, praticamente enfiando o pé na porta, criou toda essa situação. E aí foi o que eu disse anteriormente. De repente faltou um tato. E uma outra questão é que nós tínhamos e continuamos tendo uma referência muito ruim de unidade hospitalar. Porque nós tínhamos muitos danos em relação à saúde. Eu tive a oportunidade de ler o relatório que foi feito dentro da Santa Lúcia para poder dar fundamento para toda essa situação ser traçada. E era algo que, quem dera que o Hospital Raul Sertã tivesse aqueles problemas que estavam naquele relatório. Então, a população, de alguma forma, ela tinha medo. Mas se a gente tem uma saúde pública que está atravessando isso, como é que vai acontecer em relação a essa situação? Porque, mal ou bem, as pessoas estão lá e a população... Então, eu entendo, e também entendo, que, de alguma forma, esse gancho virou político também, porque isso faz parte do contexto. Né? Existem pessoas que, de todos os assuntos, elas vão tentar tirar uma vantagem. E tem que ter tato para contornar isso. Então, eu só queria pontuar em relação à referência de saúde que nós tínhamos, que também foi ponto que provocou todo esse tumulto. Desculpa, eu não sei como que é a dinâmica, então se eu estiver atrapalhando aí, você conduz, tá? Não. A dinâmica é o debate, então se você tiver para falar, pode ficar à vontade. Em relação, Denise, é importante falar isso também, e aí eu tive, e aí eu estou falando de mim, mas enquanto a pessoa que estava à frente de uma equipe da saúde mental. A gente teve todo o cuidado com os funcionários da Clínica Santa Lúcia. E aí a gente conversou abertamente com cada um deles. Nós explicamos com cada... Embora aquele cenário fosse um cenário extremamente ruim para qualquer tipo de diálogo, nós sentamos com cada um deles, nós dialogamos, nós explicamos que aquilo ali não era uma medida inventada e nós... A medida que foi achada foi o processo seletivo. Então, boa parte dos profissionais da Clínica Santa Lúcia foram absorvidos nesse processo seletivo que contemplou aí 97 funcionários. Então, essa preocupação foi real. A gente conseguiu absorver boa parte dos profissionais. Por outro lado, quando você fala a respeito dos problemas da Clínica Santa Lúcia e dos problemas do Hospital Raul Sertã, eu concordo, eu sei disso, eu conheço o Hospital Raul Sertã de dentro, eu sei das mazelas que precisam ser enfrentadas, sei também dos avanços, mas o que acontece a gente não poderia, naquele momento, justificar a permanência da Clínica Santa Lúcia por conta do mau funcionamento do hospital. Então, o que a gente fez foi, a gente recuperou a ala psiquiátrica. Eu me lembro de ir com parte do Conselho de Saúde para dentro do hospital para a gente pensar em locais que poderiam ter ali uma ala psiquiátrica. E aí foi, na época, o seu Roberto, foi na época o Jorge Jandre. A gente começou a dialogar e junto com a direção e puxando e tentando imaginar saídas. Só que o hospital ele é regional, ele é muito pequeno para o tanto de gente que ele atende. Então, a gente ali, quebrando cabeça, a gente conseguiu dar saídas paliativas. Mas a gente não pode fechar os olhos para pessoas que estavam na Clínica Santa Lúcia há muito tempo, sujeitas a um tratamento que não é mais o tratamento apropriado. E quem diz isso não sou eu. O relatório que embasou, que você leu e que você citou, ele vem após uma série de visitas de Ministério Público, uma série de visitas da equipe de Secretaria Estadual de Saúde, equipe técnica do Ministério Público. Então, assim, não foi uma medida em que a gente simplesmente embasou ali com alguma coisa que a gente visualizou, com alguma coisa que a gente enxergou. A realidade é que fechar os olhos para aquele momento, para Santa Lúcia, para o que estava acontecendo na Santa Lúcia, e não é que a Santa Lúcia tratava os pacientes maus. A Santa Lúcia só apresentava um modelo completamente diferente do modelo em que a gente defende e é o modelo em que é instituído no nosso país há muito tempo. Não, eu entendo. Foi como eu pontuei. Eu não estou questionando e nem sou contra a mudança. O meu único questionamento era em relação de como essa mudança foi feita, né? Então, entra numa unidade, carro de polícia, vamos
entrar, nós vamos assumir num momento à noite. Eu acho que isso foi desnecessário. Acho que faltou tato com as famílias. E quando eu falo em hospital, claro que a proporção do Raul Sertã, até em termos de atendimento, é completamente incompatível ao atendimento da Santa Lúcia. Mas se nós pegarmos a psiquiatria do Raul Sertã, já é uma referência para você parar e pensar. Pô, se a gente já tem esses problemas aqui numa área, que são alguns metros quadrados, como é que vai funcionar depois? Né? E a própria residência terapêutica levou bastante tempo. Não era algo que já estava pronto para quando os pacientes saíssem da Santa Lúcia. Então, outras unidades, por exemplo, unidades mesmo da saúde mental que não estão reguladas junto ao Ministério da Saúde. Então, várias situações que não estavam preparadas para isso. Então, eu acho assim, poderíamos ter construído isso, era necessária essa mudança, entendo isso, mas talvez dentro de um outro formato, não da forma que foi. É só isso que eu queria que ficasse claro. Para não parecer que eu sou contra, entendeu? Mandar aqui um abraço especial para o pessoal que está assistindo. Eliane Basta Fonseca, o Gui Cipriano, Maurício Fernandes, vereador Max Bill, Heraldo Júnior, Juliana Malta, Miriam Alt, Friburgo Shopping, Bárbara Erdi, Elizabeth Mauler, o André Montechiari também entrou aqui, está acompanhando, Ricardo, a Hilary Alexander, o Ig Azevedo. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, a pergunta para os dois, vou pedir para o Felipe começar respondendo, depois a Denise, ainda sobre a questão da saúde mental. Mesmo você hoje fora, Felipe, da gerência da saúde mental, como você avalia hoje o estado dessa pasta, né, hoje em 2023? É a mesma pergunta para os dois. Eu peço para o Felipe começar respondendo e depois a Denise. Guilherme, é muito difícil você estar na posição que hoje, por exemplo, a Sândia está. É muito difícil, porque houve um desmonte na saúde mental de muitas décadas. Porque para existir a Clínica Santa Lúcia, e aqui não é nada contra a clínica, tá? Para a gente entender os fatos. Para haver a Clínica Santa Lúcia, ela precisa se justificar. E isso precisa ter um desmonte acontecendo de forma muito grande dentro do município, dentro das unidades de saúde mental, dentro do CAPS, dentro da própria ala de saúde mental do hospital, dentro das unidades básicas de saúde, dentro das estratégias de saúde da família. Precisa haver um desmonte. Então, para justificar o envio do paciente para a clínica psiquiátrica. Então, como a gente falou, a gente está lidando, e aí eu estou falando a gente enquanto parte desse governo, nós estamos lidando com um cenário que é um cenário extremamente desolador, que foi o cenário que a gente pegou. A gente pegou um cenário que não existia. Nenhuma política pública sendo gerida ou ditada dentro da saúde mental. Então, o trabalho que vem sendo feito desde 2021 é um trabalho de reconstrução e, paralelo a isso, é um trabalho de responder às inúmeras cobranças do Ministério Público, da Secretaria Estadual de Saúde, para implementar os trabalhos. Então, estamos caminhando de forma tranquila? Entendo que não, mas estamos melhor do que 2020? Eu tenho certeza que sim. Bem, a gente tem um problema muito sério em ficar se autocomparando a outros governos, né? E aí é uma coisa complicada, porque isso gera uma polêmica muito grande e você tem que abrir um leque de informação que muitas das vezes o tempo não permite. Avançou exatamente nessa mudança que foi feita, né? Pontuo novamente que poderia ter sido feito dentro de uma outra calma, ok. Mas muitas outras situações nós não avançamos nada. Na verdade, a gente acabou construindo uma expectativa de saúde mental, inclusive nas unidades básicas, que hoje a gente não tem mais. Então, hoje, há muitos pacientes de saúde mental que estão aí na expectativa de dar continuidade com um psiquiatra ou com um psicólogo, que você não tem como dar atendimento. Hoje nós estamos tendo um esvaziamento de profissionais absurdo. Essa semana eu soube que nós perdemos um médico importante dentro de 2 unidades de atenção básica que dão acesso
a muitos e muitos pacientes da nossa cidade. Então, não adianta você construir algo se você não dá estabilidade para aquilo, porque você vai fazer com que aquilo se perca e você vai deixar a população de outra forma. Se nós formos olhar para as unidades em termos de estrutura, não do que foi feito, porque aí eu tenho que, felizmente, eu tenho que dar parabéns, e muito grande, a Sândia, que é uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que fez. A luta dela para conseguir implantar a residência terapêutica, né, dentro de um prazo esperado, não daquilo que foi prometido, mas daquilo que já estava sendo exigido, porque o atraso era grande, foi muito bom. Mas em termos daquilo que nós tínhamos antes, né, quando você fala de 2020, nós não avançamos praticamente nada. Nós continuamos na mesma situação. Nós estamos com os prédios danificados, nós estamos ainda com um problema nas unidades de material, nós estamos ainda tendo que alguns profissionais socorrerem, nós temos lotação de pessoas que não têm formação técnica, por indicação, e isso precisa acabar. A gente não pode seguir dentro de posicionamentos e de trâmites que eram condenados antes. Então, a gente pode avançar, e muito, e não apenas dentro da saúde mental, mas dentro da saúde como modo geral. Mas a gente tem que colocar a mão na casa de marimbondo e acertar algumas situações. Então, por exemplo, há pouco tempo mesmo nós tivemos a dona do espaço lá da Avenida Conde Bittencourt na rede social cobrando aluguel que estava em atraso há não sei quanto tempo. Isso é uma vergonha. Então, você entrar numa unidade e você vê que está faltando um monte de situação. Você vê que a regularização de algumas ainda não se concretizaram. Então, o que é a prioridade? E aí, eu não estou pontuando isso como responsabilidade de A, B ou C. Eu estou falando da estrutura governamental, de uma governabilidade. Então, a gente precisa colocar o foco dentro do nosso problema e agir em cima desse problema. Se eu ficar o tempo inteiro alegando que o meu governo é melhor do que o governo do outro, que o governo do outro foi melhor do que o do governo do anterior, a gente vai ficar num círculo vicioso. E acaba não observando aquilo que a gente precisa mudar. O que passou, passou. E se eu só entro para concorrer a um governo, se eu tenho condições de mudar aquilo. Então eu preciso mudar. Eu estou com uma voz super fanhosa, que eu estou super gripada. Desculpa. Não, tranquilo. Então, na verdade, Denise, é importante para a gente andar para frente, é importante a gente olhar e entender. Até para a gente fazer as cobranças, é importante a gente entender o movimento em que a gente pegou. Então, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui em relação a 2020, para que a gente possa, sim, reconhecer os avanços que a gente está tendo. Então, por exemplo, a gente conseguiu um avanço importante, que foi a contratação desses psicólogos, a contratação desses psiquiatras. O retorno dessa ala psiquiátrica também do Hospital Raul Sertã. A qualificação do CAPES 2 para CAPES 3, que essa era uma demanda extremamente urgente. Friburgo alcançando 200 mil habitantes e o CAPES ainda era CAPES 2. A gente conseguiu, esse CAPES se transformou em CAPES 3 devido à contratação de funcionários, devido ao preparo que foi criado ali para receber esses pacientes 24 horas, esses usuários, melhor dizendo, 24 horas. A contratação, então, formalizou essa passagem do CAPES 2 para CAPES 3. A residência terapêutica, ela foi aberta, na verdade, os processos foram abertos em 2021 ainda. A abertura de processos de imóveis, aí o processo também de alimentação, adesins de 18 pacientes, que agora já aumentou, graças a Deus, bastante esse número. Então, a gente teve alguns avanços, sim. Só que quando a gente está olhando para trás, olhando para 2020 aqui, para dizer, é porque senão fica muito injusto, porque o governo municipal, tudo é muito lento. Para você abrir qualquer coisa, é licitação, a gente precisa contratar profissionais, a gente não consegue arrumar uma casa bagunçada há mais de 20 anos, e quem diz isso são as próprias urnas, porque há décadas a gente não consegue ter uma reeleição. Então, a gente não consegue arrumar uma casa que está bagunçada há muito tempo em dois anos de governo. Então, assim, qualquer julgamento que não olhe o passado se torna um julgamento extremamente perigoso, porque falta
com empatia e também com a verdade. Felipe, olha só, nós estamos há praticamente 2 meses sem uma linha telefônica em nenhum dos hospitais. Nem no Hospital Raul Sertano, nem na maternidade. Você precisa de linha telefônica, não unicamente para saber notícias de um paciente, mas você precisa de linha telefônica, por exemplo, no NIR, que cuida das transferências. Eu estive com a minha neta internada essa semana no Raul Sertano. Na hora que foi pedida a transferência dela, o hospital que iria recebê-la pediu uma ligação telefônica. Não tinha telefone para funcionar. Isso é inadmissível. E aí a resposta que nós ganhamos é o seguinte: isso é um contrato com a Oi que está com problema. 2 meses? Não tem problema. 2 meses você abre um emergencial, 2 meses você entra na justiça, você tem uma procuradoria lotada de pessoas, você entra na justiça, você aplica multa diária, né? Você tem mecanismo para resolver. Nós estamos falando de saúde. Por exemplo, se nós tivéssemos por exemplo, aconteça alguma coisa dentro de uma residência terapêutica, a gente não tem um telefone para ligar para alguém. Os registros telefônicos, eles não podem ficar presos ao telefone dos funcionários. Porque amanhã precisa de uma apuração, vamos dizer que há um problema na transferência de um paciente, e aquilo leva a um óbito. Tem que abrir uma investigação administrativa. Aonde estão? Que horas foi feita a ligação? Você não tem como conferir, porque não tem linha telefônica. Então, é uma situação que não tem explicação, não tem resposta. Então, se é uma coisa que está 1 semana, está 3 dias, mas há 2 meses. Então, eu acho que não é uma questão de não ter empatia. Eu acho que quem não está tendo empatia é quem tem que cuidar disso e resolver o problema da população. Porque a saúde é um direito e tem que ser resolvido. E o telefone tem que estar funcionando 24 horas. E o mecanismo do governo tem que virar ao avesso para resolver o problema. Nós estamos falando de saúde. Então, perde uma transferência, como é que fica uma situação dessa? Isso é um exemplo. Eu vi coisas dentro do Raul Sertão inimaginável. Espaço onde as crianças vão ficar internadas, em que as janelas estão todas quebradas e abertas. Aberta com um diâmetro assim de 80 centímetros. Como que uma criança de 4 meses vai ficar com esse clima num quarto onde você tem um espaço de 80 centímetros aberto? Eu tô rouca assim do hospital, da friagem que eu peguei lá. Frestas desse tamanho aberto. O que é isso? Isso é falta de manutenção? Isso é falta de empatia? Isso é falta de respeito? Então, a nossa realidade ela é muito ruim. E enquanto a gente ficar nesse discurso de que eu peguei ou não peguei, e aí eu não estou falando de você não, tá? Eu estou falando daquilo que a gente vê de um modo geral. A gente não avança, a gente não caminha. Saúde mental é vida. Há pessoas de saúde mental que se suicidam. Nós tivemos um caso agora de uma técnica de enfermagem que passou por um drama desse. Então é uma coisa muito séria que não dá para você ficar sem um telefone, por exemplo, você expor os pacientes a uma situação de janela como essa, entre outras questões. Então o quadro hoje não é nesse nível de otimismo. O quadro hoje é pessimista. E nós ainda temos aí 1 ano e alguma coisa para que a ficha caia. Porque precisa cair, Felipe. Eu entendo e respeito seu posicionamento como governo, mas a ficha precisa cair. É isso. Felipe, você quer fazer alguma pontuação? Pode ficar à vontade. Na verdade, eu reconheço, obviamente, assim como eu tenho certeza que toda a parte do governo, inclusive a Secretaria de Saúde, eu tenho certeza que reconhecem todos os problemas que foram apontados. O que eu estou pontuando aqui não é diminuindo os problemas existentes, é apenas afirmando que, na verdade, a gente não consegue consertar um problema de décadas, de muito tempo, porque quando ela pontua a respeito da linha telefônica ou de alguma situação, ela vem acompanhada de um montante de inúmeros outros problemas que foram
angariados aí pelo município. Então, eu tenho certeza que o que está acontecendo, na verdade, é um processo de reconstrução que não é fácil, não é simples, e eu tenho certeza que muito em breve esse problema da linha telefônica, o problema da ala pediátrica vai ser resolvido. Felipe, tem algumas mensagens aqui parabenizando você pela condução no tempo que ficou na saúde mental, da Emília Alves da Costa, Valeu. tem a Hilde Branco, o Gabriel Menderroche também, a Cíntia Apolo, todos parabenizando você não só atualmente, mas também na época em que você conduziu a saúde mental. Quando você saiu da gerência da saúde mental, Felipe, você assumiu, se não me engano, a chefia de gabinete do prefeito Johnny Maicon. E eu queria que você explicasse até para a nossa audiência, porque muitos não desconhecem, inclusive, os afazeres, o que é ser chefe de gabinete. Então, eu queria que você explicasse, né, para a nossa audiência e para quem depois for assistir, não ao vivo, mas a gravação, o que é ser chefe de gabinete, o que um chefe de gabinete faz? Então, na verdade, a agenda de um prefeito, ela é uma agenda extremamente cheia de afazeres burocráticos, né? Então, não é sempre que o prefeito consegue estar visualizando, atendendo, estando a par das coisas que acontecem no município devido à alta demanda e a todo o tempo. Então, o papel principal do chefe de gabinete é estar acompanhando o prefeito, em alguns casos também estar representando a autoridade do município em ocasiões, em locais em que ele, por algum motivo, não possa estar. Então, dentre outras atividades, como, por exemplo, reuniões dentro do conjunto administrativo da prefeitura, cabe também ao chefe de gabinete a representação da figura do prefeito. Denise, em abril de 2021, logo em que o prefeito Johnny Maicon assumiu o mandato, mas em abril de 2021 você foi uma das autoras de protocolar um pedido de impeachment. E eu queria que você explicasse um pouco sobre o que representava esse pedido de impeachment, né? Que elementos você tinha para pedir o pedido de impeachment logo com 4 meses de governo de Johnny Maicon? Guilherme, primeiro que é importante deixar aqui registrado que esse pedido, qualquer pessoa que faça um pedido, ele passa pelas mãos do procurador. O procurador tem que analisar qual é o fundamento daquele pedido, para então poder fazer com que aquele pedido continue nos trâmites da Casa Legislativa. Então, a partir do momento em que ele seguiu os trâmites, é porque todos os fundamentos que estavam ali foram considerados pelo procurador, que hoje é secretário de governo do Johnny Maicon, como legítimos para estar sendo pedido. Então, não houve nenhuma situação ali que não fazia nenhum sentido. Os 2 pontos principais do pedido eram relacionados à saúde e relacionado a transporte, que são problemas que continuam até hoje. Nós não diminuímos nenhum dos 2 problemas, pelo contrário, nós aumentamos esses problemas. Um dos fatos relatados que, no meu entendimento, né, dentro daquilo que eu acompanho de notícia e que apuro pelo próprio daquilo que eu aprendi como conselheira, porque a gente acaba tendo que ler, conhecer o sistema, aquela situação toda, foi uma situação ocorrida onde roupas do Hospital Municipal Raul Sertã e da maternidade estavam sendo levadas para serem lavadas dentro de um hotel na Rio Teresópolis. Nós estávamos numa pandemia. A pandemia era algo tão grave que no crime contra a saúde pública, que está lá no Código Penal, ele nem aponta a pandemia, porque talvez, quando foi definido, né, o tipo desse crime, entendeu-se que pandemia era algo que a gente passou lá atrás na espanhola e que nós não passaríamos mais pelos avanços da própria medicina e da tecnologia e de tudo mais. Então, se não me falha a memória, o termo é edemia, que eu acho que é o último antes. E estava configurado ali um crime. Então, esse foi uma das situações, entre outras situações. Foram mais de 36, se não me falha a memória, documentos que foram apresentados.
todos respaldados na lei, cada ponto vinha com todas as argumentações jurídicas necessárias. Eu tenho muito orgulho assim, do contexto do documento, porque foi um documento que eu fiz pessoalmente. Eu fiquei aqui durante 2 madrugadas redigindo aquilo. Não sou estudante de direito, mas gosto de direito. Aprendi muito com meu marido, que é advogado. Ele me deu uma bagagem muito grande. Ele era nós sempre conversamos muito sobre direito em casa, então eu fui aprendendo assim por osmose. Mas, infelizmente, a gente não teve êxito naquele momento. Não passou. Muitos do que negaram a continuidade, que na verdade era apenas fazer uma análise daquilo que estava sendo apresentado, nem foi permitido isso. Pessoas que não leram o documento, pessoas que alegaram que não iam votar a favor porque foram contra o impeachment da Dilma, que não tem nada a ver com a situação nossa do município. E não foi aprovado. Ok. Só que nós continuamos com o mesmo problema. A Itapemirim depois veio para mostrar que o pedido do impeachment estava certo. Hoje você tem muito mais argumento para você pedir um impeachment para o atual prefeito do que havia naquela época. Hoje existe muito mais subsídio para você criar um documento de improbidade do que tinha naquela época. Aí talvez você pergunte assim, então por que você não faz esse documento hoje? Eu venho pensando seriamente em fazer. Sabe por quê? A gente precisa assumir uma responsabilidade nessa cidade. Eu passei 4 anos escutando o Johnny Michael e o grupo do G5 dizendo que todas as coisas que aconteciam em Nova Friburgo estavam erradas. Que as contratações estavam erradas, que as licitações estavam erradas, que os aditivos estavam errados, que os emergenciados estavam errados, que os prazos que se perdiam eram errados. E hoje a gente vive tudo isso, com as mesmas empresas, com os mesmos modos operantes, perdendo dinheiro do erário. Então, o que está acontecendo? Será que nós fomos enganados durante 4 anos? Ou aí a experiência dessas pessoas foi tamanha que elas hoje estão aprendendo que aquilo que elas achavam que estava errado não estava errado. É o que o Felipe falou ainda há pouco, a demora da máquina pública. Então, é uma situação difícil. Não, desculpa. Não ouvi o que você falou, desculpa. Não, é porque eu achei que você tinha encerrado a fala e ia passar para o Felipe, porque já está praticamente na hora que ele pediu. Pode, tranquilo, pode passar. Mas conta com a gente, antes que a gente dá continuidade aqui, Denise. Felipe, só antes de encerrar essa participação. Eu posso continuar. O pessoal espera. Vamos até as 8, beleza? Tá, então tudo bem. Então, Denise, se você quiser concluir, porque eu interrompi você no finalzinho. Não, tranquilo, posso passar para o Felipe, sem problema. Perfeito. Felipe, hoje você está como subsecretário de Ciência e Tecnologia. Em relação a essa questão do impeachment? Claro, por favor. Assim, vamos contextualizar a questão toda em abril de 2021. O governo assume na maior tragédia da saúde pública há 100 anos, que é a questão da pandemia. Com 4 meses de governo, entra um pedido de impeachment a respeito da questão de lavanderia e da questão da passagem. Na minha opinião, tá, e aí eu discordo da Denise, penso que é uma atitude que reforça um modelo autoritário e antidemocrático. Porque quando a gente começa a falar a respeito de 4 meses de governo, uma abertura de impeachment, a gente está falando de alguém que não teve tempo de governar. Alguém que ainda está com os resquícios dos processos administrativos, alguém que está colocando tudo em ordem, e aí entra uma bomba de um pedido de impeachment. E eu não me recordo de um prefeito que tenha brigado tanto para que não houvesse o aumento da passagem como está sendo o governo de Johnny Michael. Então, quando a gente começa a falar sobre o pedido de impeachment, quando a gente começa a falar sobre a questão da passagem
da Covid-19, a gente também precisa contextualizar, e aí volto a dizer, não estou falando do governo do Renato Bravo, do Rogério Cabral, dos prefeitos antigos, eu só estou querendo que contextualize para que a fala não se torne uma fala desleal. Porque com 4 meses de governo, entrar um pedido de impeachment dentro de uma Câmara, isso é algo impensado por qualquer pessoa que defenda um Estado democrático. Eu já penso diferente e eu acho que quem tem que tirar o governo, a não ser que haja crime, na verdade, a urna, os votos. A não ser que haja descumprimento administrativo, é a urna, são os votos. E, na verdade, com 4 meses de governo, a gente está falando de impeachment, a gente está falando de uma oposição ao governo por estar tentando achar saídas no meio de uma pandemia. Eu penso que isso é desleal. É desleal com qualquer governo, não só com o governo de Johnny Maia, mas seria com qualquer outro governo. Penso de verdade que alguém que ama Nova Friburgo e que quer, de alguma forma, ver Nova Friburgo progredir, jamais faria isso, jamais entraria com um movimento desse há 4 meses do início de um governo. Deixa eu só... quando o Felipe falou que o governo pegou a maior tragédia, isso não é verdade. O governo já pegou a casa encaminhada de uma tragédia. Quando o governo entrou, nós já tínhamos o ano de 2020 vivendo uma pandemia. Nós já tínhamos toda uma estrutura montada. Nós já tínhamos, eu lembro muito bem, que tínhamos a Fabíola Pena cuidando de todas as estratégias nessa direção. Então, nós não foi um caso de que ele assumiu o governo e, pum, entrou a pandemia. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, os óbitos aumentaram e muito a partir do governo do Johnny Michael. Existe uma estatística sobre isso. Então, mesmo com a situação em movimento de uma estrutura montada desde fevereiro de 2020, que foi quando começou a pandemia, mudou-se tudo e nós tivemos um aumento significativo nos óbitos, como das internações. Então, esse não é um fato. Segundo, tudo que foi pontuado, não foi uma questão de... Eu lembro agora da roupa da lavanderia. Nós estamos falando de saúde pública. E saúde pública com tudo que está acontecendo agora. Muito mais grave do que está acontecendo agora. A democracia é você garantir direitos. É você lutar por direitos. Não é tirar direitos. Quando eu não tenho um especialista, quando eu não tenho um remédio, quando eu não tenho uma internação, quando eu não tenho um telefone no hospital para cuidar de uma transferência de uma criança grave, eu estou tirando direito. Eu estou sendo antidemocrático. Um problema de transporte, depois do que nós vivemos com a Itapemirim, é gravíssimo. Até hoje, esse governo não deu resposta, nem deu uma satisfação à população do que aconteceu com a Itapemirim. Nós temos um imbróglio dentro do Ministério Público que não é unicamente produzido pela empresa, também produzido pelo município. Existem documentos ali, existe um processo, existem gravações que são feitas de reuniões. Então, a situação não melhorou em nada. Talvez eu tenha percebido isso porque eu vi uma realidade completamente diferente daquilo que nós acompanhamos durante 4 anos. Eu não estou entrando para falar de saúde, nem de cidadania, nem de vida pública agora. Eu faço isso desde 2005. Eu acompanho política nessa cidade, governo desde 2005. Saudade, Serginho, Demerval, Heró, todos eles. Até quando eu morei fora do Brasil, eu participava da política aqui. Então, ficou claro o que ia acontecer. Ficou claro a falta de experiência, a falta de preparo. O governo não tinha o secretariado montado. A única secretária ali determinada era de educação. Como você se candidata para prefeito sem ter a sua equipe montada? Isso não existe. Isso não foi ninguém que me contou. Quem me contou foi o Johnny, dentro do gabinete vereador dele. Então, não é uma questão de ser antidemocrático. É uma questão de não permitir
que falte democracia. Então, as coisas precisam ter uma clareza para poder ser entendida melhor. Então, Denise, assim, quando eu falei lá atrás que muito do que a gente viveu na Santa Lúcia foi causado por falas extremamente sensacionalistas e perigosas, eu me referi a uma fala, por exemplo, a que você falou agora, que o governo de Johnny Maicon, quando assumiu, o número de óbitos aumentou. Isso é uma fala extremamente irresponsável, fora de contexto e que joga para a plateia sem nenhum pingo de responsabilidade. Então, na verdade, quando a gente começa a falar disso, a gente precisa contextualizar. Em 2020 a gente tinha a pandemia, 2021 a gente teve a segunda, a terceira onda na gestão do Johnny Maicon. Então, quando a gente começa a pontuar sobre essas insinuações que são muito perigosas e começa a gerar as famosas fake news, as coisas começam a ficar um pouco antidemocráticas, como você mesmo falou. Então, na verdade, quando a gente está falando a respeito da pandemia, a gente está falando de uma gestão. Você falou da Fabíola Pena. A Fabíola Pena continuou. A Fabíola Pena estava em 2021. No ano de 2021, a Fabíola ainda estava no governo de Johnny Maicon. Então, houve uma continuidade no processo de políticas que estavam vindo e caminhando e sendo implantadas. Só que havia também aquela flexibilização que aconteceu em 2020 e 2021 volta uma nova onda do Covid-19. Então, falar sem um contexto, a gente acaba produzindo aquilo que talvez é o que a gente mais tem visto aqui na cidade, que são essas fake news. Muitas delas utilizadas contra o atual governo. Felipe, olha, você me perdoa, mas eu não estou fazendo nenhuma fake news. Tá? Eu vou buscar essas informações e eu vou publicar essas informações. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. Eu faço isso desde 2005. Para eu chegar e trazer algum tipo de assunto, eu já busquei sobre aquilo. Eu já me inteirei sobre aquele assunto. Eu busquei documentos sobre aquilo. Então, aumentou o número de óbitos. Isso é uma realidade. Existe uma estatística... Hã? Como? No Brasil. Não, eu não estou falando de Brasil. Estou falando aqui do município. Se aumentou no Brasil, é outra questão que a gente pode até debater. Nós estamos falando de Nova Friburgo. É a mesma coisa que uma pessoa diz assim, a saúde de Friburgo tá ruim. Mas em todos os municípios também estão assim. Entendeu? Então, isso não faz sentido. A gente tem que cuidar e ver o que está acontecendo aqui. Eu não disse que os óbitos aumentaram por negligência do prefeito. Nem por negligência da secretária de saúde. Eu não fiz isso. O que eu falei é que a estatística mostrou que os óbitos aumentaram. Para poder demonstrar que a maior tragédia não estava chegando naquele momento. Então, eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. Eu tenho um histórico na cidade de muitos anos. Tenho muito orgulho disso, tá? Porque eu sei que existe na nossa cidade pessoas que não têm um pingo de responsabilidade para trazer nenhum tipo de notícia. Eu sei que existem pessoas na cidade que são manipuladas para instigar a população a desacreditar A, B ou C. Eu tenho conhecimento disso. Eu recebo muita coisa. Eu vou dizer para você, a maioria das informações que eu recebo, eu não faço publicação, porque eu não vou ser usada para isso. Olha o que aconteceu, olha não sei o quê. Eu não tem sentido aquilo. Aquilo ali não é para melhorar a cidade. Aquilo ali é para denegrir alguém. Eu não discuto pessoas, eu discuto serviço público. É completamente diferente. Só isso, só para pontuar. Perfeito. Eu queria abordar a sua passagem, Felipe, agora como subsecretário de Ciência e Tecnologia, né? Aproveitando que a gente tem alguns minutinhos. Queria que você falasse do seu trabalho à frente da subsecretaria, né? Que projetos que você está ali acompanhando de perto e pode até, se possível, não um furo de notícia aqui, mas alguma coisa que você possa adiantar para a população, para o pessoal que esteja ouvindo, projetos que a secretaria esteja atuando nesse momento. Guilherme, então, o prefeito pediu para que eu fosse para a subsecretaria de Ciência e Tecnologia. Lá eu estou
sendo liderado pelo André Montechiari, uma pessoa da qual eu tenho bastante orgulho também de fazer parte da equipe dele. E a gente tem alguns projetos. Eu estou focado ali no projeto do Seveste, no projeto de interligar as comunidades. Agora a gente, no dia 10 de maio, eu sou de comunidade, eu vim de lá, eu moro ainda e eu sei da realidade que muitas vezes a gente não consegue perceber. Dia 10 de maio agora a gente inaugura o Seveste itinerante, então a gente vai estar indo para dentro da comunidade do Audiolaria, e o Audiolaria é para ser um protótipo, para depois a gente ir para Lumiar, para depois a gente ir para o Alto do Floresta, para depois a gente ir para outros bairros. Dia 10 de maio agora a gente inaugura o Seveste itinerante, a gente está bastante feliz, estamos lá na estratégia de saúde da família do Amarelinho, coordenado lá pelo Jean, um cara sensacional. Então, assim, é isso. O governo do Johnny ele tem um olhar muito voltado para essa questão da comunidade, para essa questão do dia a dia. E é por isso que o governo do Johnny ele vem se caracterizando por um governo tão popular, um governo tão acessível, um governo onde as pessoas conseguem, de fato, onde a população consegue se sentir representada. Então, fazer parte disso é um motivo de orgulho e eu fico muito feliz. Denise, falando um pouquinho do seu trabalho, não só como jornalista, mas também dentro do Conselho Municipal de Saúde, eu queria que você destacasse alguma reportagem na parte de saúde, ou até que tenha sido subsidiada por alguma investigação que você tenha participado no Conselho Municipal, enfim, alguma atuação ali que vocês tenham impedido, alguma irregularidade que vocês tivessem impedido ali de acontecer e a partir dessa investigação a realidade tenha sido modificada de forma positiva? Alguma coisa que você consegue elencar aqui para o pessoal? Na verdade, foram muitas ações, tá? Em relação à saúde, nós tínhamos ainda tem, né? Porque eu não estou mais. Mas havia uma comissão de saúde pública, que são as comissões que visitam as unidades de saúde, inclusive visitaram várias na saúde mental, o próprio hospital, os postos, BS, estratégia, tudo. E a gente encontrou muito problema em relação à estrutura, em relação à equipe, em relação ao transporte da saúde, ambulância sempre foi um problema enorme. E um dos casos, né, que nós demos destaque, inclusive houve uma ação, uma audiência pública na própria Casa Legislativa, foi a questão do raio-x, que foi algo assim inadmissível. A precariedade daquele espaço do raio-x, não apenas com os utensílios, com o maquinário que atendia a população, mas também com os próprios servidores. Então, você já imagina uma pessoa que está com uma doença grave, faz um raio-x, aí vai ser levado para Teresópolis. Chega lá em Teresópolis, o médico pega o raio-x, olha e fala: minha senhora, eu não consigo ver nada nesse seu raio-x, a senhora vai ter que voltar e fazer outro raio-x. Aquela pessoa está com câncer, está com uma doença séria, que vai aumentar, que vai agravar. E isso foi uma briga muito grande. Todas as audiências públicas que foram feitas para questionar a saúde, para poder debater saúde, nós nunca tivemos a presença da Secretaria de Saúde. A coisa era tão sem interesse que o Conselho travou a sua pauta. Ele travou a pauta e falou assim: não é mais nada votado de novo, até que haja uma reunião. Olha o que foi pedido. Uma reunião com a Secretária de Saúde, com as chefias imediatas, para que, junto com o Conselho, a gente possa definir um caminho. Era só isso. Uma reunião com a Secretária de Saúde, as chefias imediatas, para a gente. É a mesma coisa, se eu chegar para o Felipe como Conselho, Felipe, ou para o André, né, que é a chefia imediata, a gente precisa fazer uma reunião com você, com as suas chefias, né, para poder resolver um caminho para melhorar a qualidade de saúde da população. Pelo que eu conheço do André, eu duvido que ele dissesse: não vou fazer, ou não respondesse. O André é uma pessoa séria, comprometida. Nós ficamos praticamente quase 3 meses assim. Chegamos ao ponto de receber uma notificação, uma notificação judicial, dizendo que a gente tinha que estar lá cumprindo e votando e fazendo o nosso papel. Aí você percebe que naquela notificação faltava
um completo conhecimento do que é o Conselho Municipal de Saúde, dentro de um sistema único de saúde. Aí o Conselho apresentou uma contra-notificação. E aí abaixou-se as armas e teve uma conversa. E a reunião foi feita. E esse mérito é do procurador. O procurador, o doutor João, é que articulou isso. Eu acho que ele ficou cansado de ver um embate que não chegava a lugar nenhum. E um embate por vaidade, porque era só uma reunião. A gente não estava pedindo para construir um hospital, para trazer alguma coisa materialmente que precisava entrar num processo. Nada. A gente só queria uma reunião. Nós levamos quase 3 meses. Aí eu pergunto, isso é democrático? Existe uma preocupação com a saúde da população com uma postura dessa? É muito difícil. Então, o trabalho do Conselho hoje está fechado, está parado. O Conselho não é subordinado à Secretaria de Saúde, ele é um órgão fiscalizador independente. Ele tem poder de fiscalização. E ele não é respeitado também por esse governo. Não é só por esse governo, é também por esse governo. Então, é importante, o diálogo é importante. Nós tivemos reuniões com chefias da atenção básica, da saúde mental, equipes do hospital, foram ótimos. Os encontros foram extremamente produtivos. A gente sente que a população, que algumas pessoas querem fazer mais, mas elas são tolhidas, elas não avançam, elas não conseguem, não tem estrutura. Aí fica bastante difícil. Pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento do debate. Já estourei meu tempo com você, Felipe. Peço perdão que você me pediu para sair um pouquinho antes. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. Quem não pegou o debate até o final pode acompanhar depois no próprio Instagram do Ecoserrano ou também no YouTube do Ecoserrano. A live vai ficar disponível. Ler aqui uma última mensagem que chegou da Renata Viana. Felipe, apesar de não concordar com muitas coisas referentes ao governo, meu reconhecimento e respeito à sua pessoa, profissional e pessoa do bem. Muitas mensagens aqui ao longo da live, infelizmente eu não consegui ler todas, mas depois eu peço que se vocês tiverem um tempinho e derem uma folhada aqui, puderem responder algum questionamento que ficou por responder, por favor. Queria, então, encaminhar aqui para as considerações finais, já agradecendo também a participação da Denise Lopes, agradecer ao Felipe e começar com você, Felipe, e depois terminar com a Denise. Então, Guilherme, agradecer a você, agradecer a Denise pela oportunidade de debater, de conversar. Acho que isso faz parte da política pública e eu me coloco à disposição aqui para sempre que houver qualquer necessidade de esclarecimento ou qualquer tipo de participação, eu estou aqui disponível, aberto, para debater não somente a saúde mental, mas debater Nova Friburgo como um todo. Obrigado aí pela oportunidade. Denise. Felipe, obrigado aí pela oportunidade também, obrigado pelo Felipe. Eu acho que o debate é sempre muito positivo, a gente trocar opinião, ideia, poder refletir sobre isso. Eu espero de verdade que a gente aproveite esse último tempo desse governo, desse momento, para poder fazer as mudanças necessárias, acertar o que é preciso. Eu acho que nós ainda temos tempo para isso, mas tem que acontecer agora. Porque daqui a algum tempo, já no ano que vem, já é um ano de processo eleitoral, a gente já tem um tempo curto para algumas situações, mas eu ainda acho que há como se fazer alguma coisa. Mas a gente fica aí na expectativa que isso aconteça. Obrigada mais uma vez pelo seu convite. Valeu, gente. Muito obrigado. Lembrando que na próxima segunda-feira é feriado, então nós não vamos ter o debate Ecoserrano, mas o debate ele volta no próximo dia 8. Então fiquem atentos. Vai correr aqui no Instagram. A gente está, inclusive, vendo uma nova plataforma até para poder testar mais possibilidades de entregar um produto melhor. Mas, a princípio, vai continuar aqui no Instagram. Qualquer novidade, vocês vão ficar sabendo no site. Muito obrigado, pessoal, por assistir até agora. E quem não acompanhou, quem chegou aí no final ou no andamento, pode assistir a live depois no Instagram, quando ela for disponibilizada, e também no canal do Facebook do Ecoserrano. Mais uma vez, obrigado, Denise. Obrigado, Felipe. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Obrigada. Boa noite.